Saudações em Cristo Jesus a todos do Facebook, também do YouTube. Que a paz do Senhor Jesus repouse em cada vida, em cada coração. Vamos dar prosseguimento à leitura da palavra do Senhor nosso Deus. Louvado seja Deus. Desta feita, no livro de 1 Crônicas, no capítulo 14, versos 1 em diante, para a nossa meditação. A você que está chegando agora na minha página no Facebook, desejo a todos vocês as boas-vindas em Cristo Jesus, e o motivo de nós termos enviado solicitações de amizade, de termos recebido solicitações de amizade da vossa parte, é para única e exclusivamente para este projeto de leitura de toda a Santa Bíblia, de toda a Santa Palavra de Deus. Nós estamos no meio de um projeto de leitura de toda a Palavra de Deus, somente leitura, não tem pregação. Este projeto aqui é para aquele homem, para aquela mulher, para aquele irmão, para aquela irmã que quer saber, que tem curiosidade, desejo de conhecer a Santa Palavra de Deus, mas não consegue ler sozinho, acha a leitura de difícil interpretação, de difícil entendimento, pega a Bíblia para ler, dá sono, não consegue ler. Então eu quero convidar vocês, católicos, espíritas, livres pensadores, você que não professa nenhum credo religioso, não tem problema, mas você tem a curiosidade, a vontade de saber, de ler a Palavra de Deus, vem para cá. Vem para cá que o Senhor Jesus vai te ajudar a compreender sua santa palavra. Até mesmo você que não é crente, que é um ateu, que não crê em Deus, vem para cá ler a Bíblia Sagrada. Você não crê em Deus, mas você tem a sua mente aberta, tem o seu coração aberto para o conhecimento, quer saber, gosta de estudar, quer entender. Venha ler a Bíblia conosco. Irmãos evangélicos de todas as denominações, a maioria dos irmãos evangélicos não leem Bíblia e depois ficam lá dentro das igrejas lá, levados à roda de tudo quanto é ensinamento, de tudo quanto é doutrina, ao invés de estar com a sua fé firmada na palavra de Deus, né? O pastor prega na igreja, nós temos que conferir, está na Bíblia, é assim que está escrito. Chegar em casa e conferir, pegar a palavra de Deus e conferir. Vamos ler a palavra de Deus, vamos ler a Santa Bíblia. Pega a sua Santa Bíblia, ora ao Senhor Jesus e fala: Senhor Jesus, eu quero entender a tua palavra, eu quero compreender os teus ensinamentos, os teus estatutos, os teus juízos, né? Eu quero entender, eu quero compreender. Fala com Deus, fala com o Senhor Jesus. Não fala com outra pessoa, não. Com Jesus de Nazaré. Ele é o maior interessado em que nós conheçamos, saibamos a sua palavra. Ele vai te dar entendimento e você vai ficar maravilhado. Entendimento tal qual você nunca, jamais imaginou que poderia ter. Vai vir do céu. Pai das luzes, eu tenho recebido isso. Eu fico maravilhado com as coisas que Deus me faz compreender na sua palavra. Ora ao Senhor Jesus, porque o entendimento, a sabedoria, Ele dá liberalmente e não lança em rosto depois. Certo? Vamos ler a Bíblia. Pega a sua Bíblia, coloca um bom dicionário da língua portuguesa do lado, porque precisamos conhecer palavras, senão tudo fica mais difícil. Aquela palavrinha miudinha que você não entendeu, por menor que ela possa parecer, mas ela faz toda a diferença na compreensão do texto que você está lendo e do seu contexto também. Vamos ler a Bíblia? Vamos lá então. Davi faz aliança com Irão. 1 Crônicas, capítulo 14, versículo 1 em diante. Então Irão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e pedreiros,
e carpinteiros para lhe edificar uma casa. E entendeu Davi que o Senhor o tinha confirmado rei sobre Israel, porque o seu reino se tinha muito exaltado por amor do seu povo Israel. E Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém, e gerou Davi ainda mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos filhos que tinha em Jerusalém: Samua, e Sobabe, Natã e Salomão, e Gibar, e Elizuá, versículo 5 novamente, e Gibar, e Elisua, e Elpelete, e Nogá, e Nefeg, e Jáfia, e Elisama, e Beliada, e Elifelete. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que, ouvindo Davi, logo saiu contra eles. E vindo os filisteus, se estenderam pelo vale de Refaim. Então consultou Davi a Deus, dizendo: Subirei contra os filisteus, e nas minhas mãos os entregarás? E o Senhor lhe disse: Sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. E subindo a Baal-Perazim, Davi ali os feriu. E disse Davi: Por minha mão Deus derrotou a meus inimigos, como a rotura das águas, pelo que chamaram o nome daquele lugar Baal-Perazim. E deixaram ali seus deuses, e ordenou Davi que se queimassem a fogo. Porém os filisteus tornaram e se estenderam pelo vale. E tornou Davi a consultar a Deus. E disse-lhe Deus: Não subirás atrás deles, mas anda em roda por detrás deles, e vem a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um ruído de andadura pelas copas das amoreiras, então saia a peleja, porque Deus haverá saído diante de ti a ferir o exército dos filisteus. E fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriram o exército dos filisteus, desde Gibeon até Gazor. Assim se espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras, e o Senhor pôs o seu temor sobre todas aquelas gentes. Glória a Deus. Capítulo 15, versículo 1. A arca é levada da casa de Obed-edom para Jerusalém. Capítulo 15, versículo 1. Diz-nos assim: Fez também casa para si na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: Ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levar a arca de Deus e para o serviço e para o servirem eternamente. E Davi ajuntou a todo Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar. Ele tinha preparado. Versículo 3. E Davi ajuntou a todo Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar que ele tinha preparado. E Davi ajuntou os filhos de Arão e os levitas, dos filhos de Coate, Uriel, o príncipe, e de seus irmãos 120, dos filhos de Merari,
Asaías Asaías, o príncipe, e de seus irmãos 220. Dos filhos de Gerson, Joel, o príncipe, e de seus irmãos 130. Dos filhos de Elisafã, Semaías, o príncipe, e de seus irmãos 200. Dos filhos de Hebron, Eliel, o príncipe, e de seus irmãos 80. Dos filhos de Uziel, Aminadab, o príncipe, e de seus irmãos 112. E chamou Davi os sacerdotes Zadoque e Abiatar, e os levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab. E disse-lhes: Vós sois os chefes dos pais entre os levitas. Santificai-vos vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor Deus de Israel ao lugar que lhe tenho preparado. Pois que, porquanto primeiro vós assim o não fizestes, o Senhor fez rotura em nós, porque o não buscamos segundo a ordenança. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinham sobre si. E disse Davi aos príncipes dos levitas que constituíssem a seus irmãos os cantores com instrumentos, músicos com alaúdes, harpas e símbalos, para que se fizessem ouvir levantando a voz com alegria. Ordenaram, pois, os levitas a Emã, filho de Joel, e dos seus irmãos a Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, seus irmãos, a Etã, filho de Cusaías, e com eles a seus irmãos da segunda ordem, a Zacarias, Beni, e Jaaziel, e Semiramote, e Jeiel, e Uni, Eliabe, e Benaia, e Maazéias, e Matitias, e Elifeleu. Versículo 18 novamente. E com eles a seus irmãos da segunda ordem, a Zacarias, Beni, e Jaaziel, e Semiramote, e Jeiel, e Uni, Eliabe, e Benaia, e Maazéias, e Matitias, e Elifeleu, e Miqunéias, e Obed-edom, e Jeiel, os porteiros, e os cantores Emã, Asaf e Etã se faziam ouvir com símbalos de metal. E Zacarias, e Aziel, e Semiramote, e Jeiel, e Uni, e Eliabe, e Maazéias, e Benaia, com alaúdes sobre alamote. E Matitias, e Elifeleu, e Miqunéias, e Obed-edom, e Jeiel, e Azarias, com harpas sobre Seminite, para esforçar o tom. E Quenaías, príncipe dos levitas, tinha o cargo de entoar o canto, ensinava-os a entoá-lo, porque era entendido. E Berequias e Eucana eram porteiros da arca, e Sebanias, e Josafá, e Netaneel, e Amazai,
e Zacarias, e Benaia, e Eliezer, os sacerdotes, tocavam as trombetas perante a arca de Deus. E Obed-edom e Jeías eram porteiros da arca. Sucedeu, pois, que Davi e os anciãos de Israel e os capitães dos milhares foram para fazer subir a arca do concerto do Senhor da casa de Obed-edom com alegria. E sucedeu que, ajudando Deus os levitas que levavam a arca do concerto do Senhor, sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros. E Davi ia vestido de um roupão de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca, e os cantores, e Quenanias, chefe dos que levavam a arca e dos cantores. Também Davi levava sobre si um éfode de linho, e todo o Israel fez subir a arca do concerto do Senhor com júbilo, e com sonido de buzinas, e com trombetas, e com símbalos, fazendo sonido com alaúdes e com harpas. E sucedeu que, chegando a arca do concerto do Senhor à cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, olhou de uma janela e, vendo a Davi dançar e tocar, o desprezou no seu coração. Capítulo 16, versículo 1. Trazendo, pois, a arca de Deus, a puseram no meio da tenda que Davi lhe tinha armado, e ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos perante Deus. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e sacrifícios pacíficos, abençoou o povo em nome do Senhor, e repartiu a todos em Israel, tanto a homens como a mulheres, e a cada um pão e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. Ação de graças e cântico de Davi. Versículo 4. E pôs perante a arca do Senhor alguns dos levitas por ministros, e isto para recordarem e louvarem e celebrarem ao Senhor Deus de Israel. Era Asaf o chefe, e Zacarias o segundo depois dele, Jeiel e Semiramote, e Jeiel e Matitias, e Eliabe, e Banaia, e Obed-edom, e Jeiel, com alaúdes e com harpas, e Asaf se fazia ouvir com símbalos. Também Benaia e Jaaziel, os sacerdotes, continuamente com trombetas perante a arca do concerto de Deus. Então, naquele mesmo dia, entregou Davi, em primeiro lugar, o salmo seguinte, para louvarem ao Senhor pelo ministério de Asaf e de seus irmãos. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe, salmodiai-lhe, atentamente falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das suas maravilhas que tem feito, dos seus prodígios e dos seus juízos. E versículo 12 novamente. Lembrai-vos das suas maravilhas que tem feito, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós,
semente de Israel, seus servos, vós filhos de Jacó, seus eleitos. Ele é o Senhor nosso Deus. Em toda a terra estão os seus juízos. Lembrai-vos perpetuamente do seu concerto e da palavra que prescreveu para 1000 gerações, do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual também a Jacó ratificou por estatuto e a Israel por concerto eterno, dizendo: a ti te darei a terra de Canaã, quinhão da vossa herança, sendo vós em pequeno número, poucos homens e estrangeiros nela. E andaram de nação em nação, e de um reino para outro povo. A ninguém permitiu que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toqueis os meus ungidos, e aos meus profetas não façais mal. Cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai de dia em dia a sua salvação. Contai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, e muito para louvar, e mais tremendo é do que todos os deuses. Porque todos os deuses das nações são vaidades, porém o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor há diante dele, força e alegria no seu lugar. Dai ao Senhor, ó famílias das nações, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória de seu nome, trazei presentes e vinde perante ele. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Trema perante ele, trema toda a terra, pois o mundo se firmará para que se não abale. Alegrem-se os céus, regozije-se a terra, e diga-se entre as nações: o Senhor reina. Brama o mar com a sua plenitude, exulte o campo com tudo o que há nele. Então jubilarão as árvores dos bosques perante o Senhor, porquanto vem a julgar a terra. Louvai ao Senhor, porque é bom, pois a sua benignidade dura perpetuamente. E dizei: salva-nos, ó Deus da nossa salvação, e ajunta-nos e livra-nos das nações, para que louvemos o teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Louvado seja o Senhor Deus de Israel de século em século. E todo o povo disse amém, e louvou ao Senhor. Aleluia. Então deixou ali diante da arca do concerto do Senhor a Asaf e a seus irmãos para ministrarem continuamente perante a arca, segundo se ordenara para cada dia. E mais a Obed-edom com seus irmãos 68, a este Obed-edom, filho de Gedutum, e a Oza ordenou por porteiros, e mais a Zadok, o sacerdote, e a seus irmãos, os sacerdotes, diante do tabernáculo do Senhor, no alto que estava em Gibeon, para oferecerem ao Senhor os holocaustos sobre o altar dos holocaustos continuamente pela manhã e à tarde. E isto segundo tudo o que está escrito na lei que o Senhor tinha prescrito a Israel.
e com eles a Emã, e a Jedutum, e aos mais escolhidos que foram apontados pelos seus nomes para louvarem ao Senhor, porque a sua benignidade dura perpetuamente. Com eles, pois, estavam Emã e Jedutum, e trombetas e símbalos para os que os faziam ouvir, e instrumentos de música de Deus. Porém, os filhos de Jedutum estavam à porta. Então se foi todo o povo, cada um para a sua casa, e tornou Davi para abençoar a sua casa. Oh, louvado seja Deus! Vamos agradecer ao Senhor, Santo Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus Santo, justo e verdadeiro, Deus poderoso, Deus maravilhoso. A tua glória, meu Deus, se eleva acima dos céus, e dos céus acima está o teu trono, o teu lugar santo, meu Deus. Chegue a ti, ó Deus, portanto eu te peço, humildemente, o nosso clamor, a nossa oração. Eu te agradeço, Senhor, por esta palavra santa e poderosa que foi lida aqui agora diante dos nossos seguidores no Facebook e também no YouTube. Senhor, eu te agradeço por cada vida, por cada coração que estão lendo conosco a tua santa palavra. Pai eterno, Deus querido, faze, ó Deus, com que esta palavra, meu Deus, repouse sobre as nossas almas e nos traga a alegria da nossa salvação, a alegria do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, meu Deus, para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo e fazer os nossos corações tornar a ti, Senhor, único Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles há. Ó Senhor, perdoa os nossos pecados, lava as nossas almas no sangue de Jesus, teu santo Filho. Senhor da glória, Deus amado, Deus poderoso, repreende as nossas enfermidades, no sangue, nos nervos, nos ossos, na coluna, todo mal, toda obra maligna, meu Deus, que tem lutado contra as nossas vidas, contra a nossa fé. Abençoe as nossas vidas, os nossos lares, as nossas famílias, as nossas casas, a nossa parentela, de perto e de longe, e as suas respectivas casas, Senhor. Somos pobres e necessitados, meu Deus, da tua misericórdia. Somos pobres e necessitados da tua graça, Senhor. Estende sobre nós a tua mão poderosa, a tua mão de misericórdia, Senhor, para nos abençoar em tudo, meu Deus, e para fazer os nossos corações se achegarem a ti. Aleluia! Agora, nestes dias derradeiros que estamos vivendo sobre a face de toda a terra, Senhor, guarda as nossas almas em verdadeira justiça e santidade, até aquele grande dia que tu nos tens prometido, Senhor, que hás de vir nas nuvens do céu com poder e grande glória para buscar os teus escolhidos. Conserva as nossas almas em verdadeira justiça e santidade, nos guarda, nos livra de todo mal, de todo perigo e de toda tentação. Nos livra, Senhor, do pecado que tão de perto nos rodeia. Sê conosco durante a nossa jornada, durante a nossa caminhada nesta terra. Não nos lances fora da tua presença e não retires de sobre nós a bênção maravilhosa do teu Santo Espírito, Senhor. Fica conosco. É o que eu te peço com fé,
com alegria no coração e te agradeço no poderoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem pertence a honra e a glória e o louvor eternamente. Amém, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe a todos. Vamos perseverar em fazer esta boa obra, essa excelente obra diante de Deus, que é ler a Santa Bíblia, que é procurar saber, conhecer quem é o Senhor nosso Deus. Vamos perseverar, porque quando nós passamos a mão nesta palavra para ler, a atenção de Deus lá no céu, ela se volta para as nossas vidas, para os nossos lares, para as nossas famílias, e Deus derrama sobre nós chuvas de bênçãos e de vitórias. Eu asseguro a vocês que de bom grado estão lendo a palavra de Deus, que as bênçãos mais copiosas, bênçãos do Senhor, estarão sobre suas vidas e sobre suas casas e sobre suas famílias, por amor desta palavra, por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos.